Então Elias o tisbita, o qual estava dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverás, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, quero dizer Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e se fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que havia ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ela a chamou e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botiva não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Tenho escolhido como texto para falar nessa manhã, antes de sair ao estrangeiro, o tema: esteja certo de Deus. E agora, Senhor, abençoe tua palavra enquanto ela é enviada, e faça com que o Espírito Santo tenha as nossas mentes e os nossos pensamentos e nos prepare para a tua visita como temos pedido para vir, pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de ti e conhecermos de
tua natureza, em teu caminho e tua causa, que nós possamos estar aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. Aquela deve ter sido uma manhã terrível. Estava tão quente e empoeirenta. E as pessoas estavam na rua passando fome e a terra estava tão quente como que para ser queimada. Tudo isto era o reflexo de seus pecados e sua decadência moral. Vem, Acabe estava reinando em Israel e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel. Não havia nenhum rei tão perverso quanto Acabe, pois ele, sendo ensinado e sabendo melhor, falhou não permanecendo, desagradando a Deus em tudo que fazia. Apesar dele ter um grande sistema militar e as pessoas prosperarem muito debaixo de seu reinado, porém, de todas as formas, você não pode ir muito longe se está desagradando a Deus. E então, em seu casamento, ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, idólatra, adoradora de ídolos. E ele casou-se com Jezabel. E ela não era uma crente. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente debaixo de qualquer circunstância. Sempre deve casar-se com um crente. Mas Acabe fez essa coisa maligna. E sem dúvida Jezabel era uma mulher muito bonita. E ele foi pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela era. Então muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nesses dias. E ela, havendo trazido idolatria à nação, entre as pessoas, e as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por essa grande demanda popular. E é a própria imagem de nosso país hoje. Caímos sob uma demanda popular. Não há dúvida que os sacerdotes pensaram que estariam certos, contanto que seu governo aprovassem aquilo. Mas a mim não me importa o que o governo aprove, tem que ser o que Deus aprova. E o povo pensava que estaria tudo bem se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas. E alguém pode pedir-me para cancelar o que acabo de dizer. Aquela era a perfeita e a apropriada imagem de hoje. Provavelmente nós pensamos que não somos adoradores de ídolos, porém nós somos. E o governo permite. As pessoas hoje adoram ídolos, porque eles adoram ídolos, algumas delas adoram artistas de cinema no lugar de ídolos. Alguns adoram o dinheiro como um ídolo. E alguns adoram artistas de televisão como ídolos. Mas tudo isso que você coloca antes de Deus é um ídolo. Seja o que for. Até mesmo o diabo, nosso grande adversário, é tão astuto que tem feito com que a igreja ocupe o primeiro lugar antes de Deus para muitos. Pode ser uma grande igreja, pode ser um grande edifício, uma grande denominação, e, mais uma vez, ela pode ser uma grande congregação.
Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa antes de Deus é um ídolo. E estas pessoas sabiam que elas já não eram tão espirituais como costumavam ser, antes sob o reinado de outros reis, e eles pensavam que tudo estava bem simplesmente pelo fato de ser uma nação religiosa. E dessa mesma maneira nós temos chegado ao mesmo lugar. Alguns meses atrás, estava conversando com um bom amigo meu, e ele dizia, irmão Branham, eu creio que o Senhor atira por terra, coloca por terra os Estados Unidos. Logo acrescentou, você sempre está rugindo contra o pecado, e como que é que Deus irá castigar essa nação? E eu disse, ele tem que fazê-lo para ser justo. Ele disse, mas irmão Branham, você se esqueceu que essa nação foi fundada sobre as Escrituras. E nossos antepassados vieram para cá e Deus nos deu essa herança. E nós somos uma nação religiosa. Eu disse, isso é verdade. Tudo isso. E ninguém sabe como eu aprecio esta nação. Mas olhe, meu irmão, Israel também era a nação escolhida de Deus. E ele enviou seus profetas e grandes homens. Mas Deus não pode suportar o pecado. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam. E se ele fez Israel colher o que semeou, ele nos fará colher o que nós temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. E nós temos vindo até o lugar, chegando ao lugar em que estamos descansando do que nossos antepassados fizeram. Ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores de nossas igrejas para Deus. O que está correto e é bem apreciado. Mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. Salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Não é com nossa igreja, não é com nossa nação. Porém, individualmente é que cada um terá que responder ante Deus. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta, está faltando. Nessas últimas semanas, estivemos em alguma dessas coisas, passamos por elas e encontramos que o que eu pensava que era mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares, indo por aí dizendo, Deus me deu maior isso e aquilo. Você está iludido. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre os justos e injustos. Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé, para dar glória a si mesmo em algo que pode se chamar espiritual. Às vezes a fé fará grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor, muitos me dirão naquele dia, não tenho feito isso e aquilo em teu nome? Então eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe fazer certo e não faz. Não vos conheço, ele dirá. E estamos vivendo nesses dias. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos isso. Não precisamos de grandes igrejas, precisamos de grandes congregações. Não precisamos de mais programas no rádio, na televisão.
Não precisamos de nenhuma dessas coisas. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus. Não importa se não tem nem um centavo. E que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro do seu coração e mude suas atitudes e a atmosfera na qual vivem. Você pode não ter um par de sapato em seu pé. Você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Eu prefiro ter isso do que todo o dinheiro do mundo. Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. Davi falou aquilo para o Senhor, que ele tinha visto o perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Então Deus lhe respondeu, porém, tens acaso considerado seu fim? Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós tenhamos para comer, isso não é o que chega na presença de Deus. De todas as maneiras, esse corpo no qual vivemos tem de perecer, sem importar quantos cuidemos dele. Porém, o que importa é a alma que está no homem. É a condição de espírito que chega na presença do Deus vivo. Mas, no entanto, tomamos essas coisas. Pensamos que somente porque somos uma nação. Assim fez Acabe e todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, que tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer que tudo está bem, tudo está perfeito, porém eles tinham um que levantava sua voz contra as coisas erradas, porque ele sabia que um Deus Santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. Assim é como Deus do céu permanece o mesmo hoje. E todos os nossos esforços e grandes projetos que estamos tentando fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida santificada perante Ele. Podemos construir escolas, santuários, tabernáculos, organizações, grandes coisas, mas ainda assim Deus não estará satisfeito enquanto a alma humana não for santificada sob o altar de Deus, consagrada para a obra de Deus, e você não encontra mais aquilo. Você poderá notar como nossos cultos de oração estão completamente debilitados. Só 1 minuto de oração e pulamos na cama. Encontramos que isso acontece 1 ou 2 vezes por dia. Quando todos somos culpados, a moral da nação tem decaído. Temos pregadores como Billy Graham e Oral Roberts por toda a nação, porém nada de servir enquanto a América não estiver completamente sedenta de ver ao Deus vivo. Enquanto não tivermos uma fé imortal no Deus vivo, estaremos apenas batendo nossas cabeças, como diria. Podemos andar com o nosso peito erguido, com nossos colarinhos em volta do pescoço, andando pelas ruas e desejar ser chamado de doutor ou reverendo. Porém, ser religiosos podemos, tanto quanto podemos ser, a tal ponto de nenhum homem possa apontar um dedo para nossas vidas. Mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo por Deus, enquanto algo lá não estiver desejando por Ele, como o servo brama pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Enquanto não conseguirmos aquela experiência, e é por isso que o comunismo está ganhando terreno como está fazendo, sem se importar todo o esforço que estamos fazendo. Isso não o deterá, porque estava profetizado que assim seria, porém Deus está chamando sua igreja. Essa mulher deve ter sido do mesmo calibre de Elias, porque geralmente suas ações provam que é. Assim foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. Lembre-se, ela era uma gentia, não uma judia.
aquela terra estava ardendo. E sem dúvidas, essa pequena mulher, sendo daquele calibre, sendo um tipo de uma crente, pois podemos ver o que Deus não haveria escolhido se não fosse digna para acolher o profeta de Deus. Pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus a convidando. Ele havia estado perto de um riacho, os corvos o alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse, e certamente Deus foi a uma crente, com a natureza de Elias. Ela era mulher viúva. E todos nós sabemos que ela era uma mulher viúva que havia passado por seu marido morto e tendo de manter a um menino. E nas terras lá eles dependiam de suas colheitas. Eles não tinham projetos como temos hoje de proteger as plantas. Eles dependiam de suas colheitas. E por causa da iniquidade das pessoas e sua decadência moral, fez com que houvesse uma seca naquela terra. Se encontravam morrendo de fome. Encontramos que não há dúvida que ela orava todas as noites, noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo. E chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte estava vindo pelo portão, pela sua porta. Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. E o azeite estava, somente sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite, aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração. Espero que isso aconteça em sua casa. E verá sua oração. Que haverá mais orações sinceras que estão nessa manhã. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Eu creio que possivelmente sucedeu dessa maneira. Ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudesse sobreviver tão somente mais um dia. Ela podia ver nos lábios pálidos de seu filhinho, uns 3 ou 4 anos de idade. Ela podia ver seus próprios ossos definhando enquanto a carne ia desaparecendo deles. E aquilo deveria ser algo terrível para essa mãe, vendo essas coisas acontecendo e ainda com suas mãos perante Deus, orando dia e noite. Agora o único que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vocês sabem algo estranho? Que Deus possa infiltrar isso em cada um de vocês aqui. Se não me ouvirem pregar outra vez. Que isso seja uma mensagem. É estranho, muito estranho. Pois, às vezes, Deus faz coisas desta maneira. Sabe que, quando temos confessado nossos pecados e satisfeito todos os requisitos que Deus requer, nós cremos em Deus, há certas coisas que têm que se fazer, e tem de se fazer segundo sua vontade. Talvez temos confessado nossos pecados, talvez temos corrigido em tudo que havíamos estado falhando, corrigido tudo aquilo que sabemos, cada requisito que Deus requer, temos tratado de cumpri-lo. Porém, apesar de tudo, Deus permanece calado, Ele simplesmente não nos responde. Estou certo que esta manhã estou pregando a pessoas que têm estado nessa situação. Eu mesmo tenho me encontrado nessa situação. Tenho me encontrado nessa situação várias vezes quando tenho voltado e investigo a minha vida e viro cada pedra
E encontro onde tenho feito algo errado e vou e confesso isso e digo, Senhor Deus, acertarei isso. E tenho isto e tenho corrigido, logo regresso e oro, Senhor, Tu és Deus, responde-me, estou certo de que tenho preenchido os requisitos que Tu pedes que faça. Tenho feito tudo o que queres. Porém, parece que ele não se move. Parece que ele fica calado. É então quando você tem que estar certo de que ele é Deus. Não se desanime. A única coisa em seu coração é: esteja certo de Deus. Esse é meu tema. Esteja certo de Deus antes de fazer qualquer coisa. É quando você tem feito tudo que Ele tem dito, então você entra seguro que Ele é Deus. É então quando a fé opera, é aí mesmo onde a fé permanece firme, não se move, porque conhece que Ele é, e você tem preenchido cada requisito. Você crê que Ele é, e a fé permanece firme. Oh, bendito seja seu nome. A fé não se move, porque está segura que Deus permanece, que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Oxalá que isso chegue ao profundo tabernáculo Brana, que nunca se mova, que você tem preenchido todos os requisitos que Deus exige. E se você crer em seu coração que Ele é, Deus está somente provando a sua fé. Ele ama fazer isso. Você tem confessado o seu pecado, você já tem feito tudo o que Ele requer, e acontece que Ele ainda permanece calado. Recorde, a fé dirá que Ele é. A fé não se moverá, sem poder explicar o porquê, mas sabendo que Ele é, estando certo de que Ele é. Então recorde, se Ele é, então sua palavra terá que ser verdade. E se Ele tem lhe pedido para fazer certas coisas e você já o tem feito, então Ele está obrigado a guardar sua palavra. Não retroceda dizendo, creio que não fui curado. Isso é ter uma fé pobre e fraca. Não creia assim. Mantenha sua fé firme se você tem preenchido todos os requisitos que Deus requer, e tudo se tem sido confessado, nada haverá que lhe moverá. Ele é. E você está seguro. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere. Se você tem preenchido seus requisitos, isso trará a sua fé à sombra. Os requisitos de Deus têm sido preenchidos, ou se você tem considerado plenamente isto, e você tem feito tudo que Deus requer que você faça, então sua fé descansará no que Ele é. Esteja certo de Deus. Sabe, Ele ama provar-nos. Ele ama ver nossa fé reagir. Sabia você disso? Deus gosta de ver como você reage. Quando você diz, ó Senhor, eu creio em Ti, Tu és meu Salvador. Eu creio que Tu és o curador. Eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo. E o que dá o que estou pedindo. Tu és o Deus que concede essas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus que fará o que fará se Ele permitir melhorar, então nada sucede. Se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. E não há nenhuma maneira de Deus que Deus possa usar-lhe. Ele nunca lhe responderá, já que Ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta, sabendo que Ele é Deus. Esteja certo de que Ele é.
Se Deus, então, requer que se faça essas coisas, confessar os pecados e tudo mais, e você já tem feito, a fé confessa que Ele é. Está certa de que vai acontecer. Você tem pedido que Ele aconteça. Que aconteça. Agora, espero que não deixe escapar isso. E você está seguro de Deus, e Ele está seguro de sua palavra, Ele simplesmente está lhe provando. Ele tem feito isso muitas vezes. Vejamos umas 2 ocasiões que ele tem feito. Pensamos nos jovens hebreus. Eles nunca se inclinaram a nenhum ídolo. Deus tinha confiança neles. Quando ouviram a sentença de que seriam lançados ao forno de fogo, disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar. Porém, se não o fizer, tampouco nos inclinaremos a nenhum ídolo. Vê, eles estavam seguros. Eles estavam certos de Deus. Eles sabiam que Ele era Jeová. Sabiam que Ele responde às orações. Porém, se não respondesse, seria para benefício. Foi por isso que eles simplesmente fizeram essa declaração, confessaram seus pecados e caminharam para a morte. Eles iam caminhando para aquele forno, estando certos de que Deus permitisse que se queimassem, eles se levantariam novamente na ressurreição. Eles estavam certos de Deus, porque eles sabiam que Deus faria com que tudo operasse para o próprio bem deles. E quando nós estamos certos de Deus, então sabemos que Ele fará com que tudo opere para o nosso próprio benefício. Começaram a caminhar diretamente para aquele forno ardente. Deus deixou com que eles caminhassem para ali, enquanto permanecia quieto, observando, ver como reagiriam. Quando o rei lhes perguntou, se inclinaram quando a trombeta soou, respondendo: não nos inclinamos. A fé deles estava sendo provada. Bem, se não se inclinaram, sabe qual é o decreto? Sim, sabemos qual é o decreto. Meu decreto é que o forno seja aquecido 7 vezes mais do que costumava ser, e vocês serão lançados ali. Desejam se inclinar? Não, não nos inclinaremos. Ali estava a sua fé. Deus diz: bem, agora verei o que farão nessa circunstância, verei qual será a sua reação de fé. Então ele disse: atai suas mãos e seus pés, e que comece a se aproximar do forno. Começaram a caminhar para aquele fogo que estava quente à frente de seus rostos. No entanto, Deus permanecia quieto, observando, mas eles continuaram certos de que Ele era Deus. Eles haviam feito sua confissão, haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Eles estavam certos de que Ele era Deus. Então continuaram para aquele forno ardente. Porém, no último e preciso último minuto, Deus desceu dos céus num carro de vento para apaziguar aquele fogo e ao mesmo tempo para consolar-lhes e para falar com eles. Deus permite que a sua fé chegue até o extremo onde Ele irá atuar. Também temos no Antigo Testamento Jó, quando Satanás, nosso acusador, começou a lhe acusar de ser um pecador secretamente. Porém, Jó sabia que ele não havia pecado. Jó sabia que havia confessado tudo que havia feito e havia oferecido uma oferta para queimar. Isso era tudo que Deus requeria. O que Deus requeria era uma oferta queimada e a confissão. E Jó havia feito essas coisas. Satanás disse: ele é um homem rico. Tirarei seus camelos, tirarei suas ovelhas. E tirou tudo que pôde. Até que finalmente tirou o que era mais amado por seu coração, seus filhos. Porém, Jó permaneceu firme porque ele sabia que Deus, ele estava certo de que ele era Deus. Uma vez ele havia orado e havia feito o que ele requeriria. E começou a se examinar pensando: tenho oferecido oferta queimada por meus pecados, possivelmente meus filhos tenham pecado durante suas festas, possivelmente pecaram secretamente, de modo que farei sacrifícios por eles e confessarei seus erros. Oh, Deus! Quando o humano obedece o que Deus diz, está certo de que Ele é Deus.
Ele tem que responder. A fé trará Deus à cena cada vez. Depois que você tem feito o que sabe que é correto, tem preenchido os requisitos, tem confessado e restituído, e tem esperado em Deus, não importa com qual lado ele permaneça. Ele segue sendo Deus, provando sua fé. Você tem feito sua parte, agora ele está esperando ver a sua fé por suas obras. Ele deseja ver o que você fará. Ele já tem sido ungido com óleo, já tem orado por você. Deus estará observando para ver o que você crerá acerca disso, vendo no domingo seguinte, ou se correrá para o seguinte pregador de cura divina, está esperando para ver sua reação de fé, vendo que no dia seguinte, não diz, continuo me sentindo mal, não creio que recebi a cura divina. Em primeiro lugar, você não está nem sequer pronto para vir a fila de oração. Possivelmente você diria, irmão Branham, não estou de acordo com você. Suas próprias palavras provam que você é. Por seus frutos os conhecereis. Se um homem diz ser cristão e ainda continua bebendo e fumando e apostando, dizendo piadas sujas, dizendo umas partes da Bíblia e outras não, possivelmente seja algum pregador do Evangelho que negue parte da Bíblia e continua sendo um pecador. Ele ainda não está vivendo bem. Porém, quando você abertamente declara que Deus é o mesmo Deus e que tem deixado a sua vida em suas mãos, dizendo, Senhor, eu sou o barro, tu és o oleiro, então peço o que deseja. A fé nunca se moverá, ficará exatamente ali. Embora as circunstâncias, a direita e a esquerda sejam adversas, porém a fé não se moverá, porque você está certo de que Ele é Deus. Ele guarda a sua promessa. Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, como eu amo isso. Ele tem que permanecer firme. Jó havia feito seus sacrifícios, havia feito tudo que se tinha que fazer, sabia que estava correto. Vieram alguns membros de igreja, alguns eram membros denominacionais, visitá-lo e disseram ao Jó que tu deves fazer é confessar que está em pecado, porque de outra maneira Deus não estaria te castigando se não estivesse pecado. Jó respondeu, eu tenho confessado, tenho feito minha oferta ao Senhor, de modo que não sou um pecador. Ele sabia onde estava parado. Tudo continuava de mal a pior, tão difícil quanto podia ser, pondo a Jó por terra e tratando de fazer com que Jó chegasse ao extremo de negar a Deus e negar sua confiança no sacrifício feito. No justo momento em que você faz algo contrário ao que você tem confessado, nesse mesmo momento você mostra a sua fraqueza. Você mostra que está duvidando de Deus. Se você pede a Deus algo logo e sai caminhando duvidando deles, provará que você é um duvidador e não um crente. Jó sabia onde ele estava parado, ele permanecia firme nesse fundamento. Com razão, Brute exclamou na hora de sua morte, estou seguro em Cristo, a rocha sólida, e todas as outras são areias movediças. Sobre aquela sólida rocha da confissão de Jó, até sua própria esposa se desviou. Quando a saúde lhe faltava, e ele lhe encontrava com chaga em todo o seu corpo, coçando até sangrar, amaldiçoava o dia em que havia nascido, dizendo que nem mesmo brilha o sol e que a lua não alumia de noite. Sua esposa disse, Jó, és um miserável, por que não os amaldiçoas a Deus e morres? Ele respondeu, como uma mulher louca tem falado. Ele estava certo de que havia um Deus e de que ele havia preenchido seus requisitos. Oh, me sinto religioso. E ele sabia que ele havia preenchido os requisitos, e isso era tudo. Deus estava provando sua fé e provará a sua e a minha também. Porém, quando temos satisfeito os requisitos, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é o que tem prometido. Está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, ore por ele, ungidos com óleo. A oração da fé salvará o doente, e o coração o Senhor levantará, isso acertará tudo. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. E quando você houver preenchido o que Deus requer, então esses sinais seguirão aos que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão em alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é tudo. Esteja certo de Deus. Esteja seguro em seu coração que o que você crê é a palavra de Deus. Jó estava seguro. Sua mulher lhe dizia, por que não amaldiçoa a Deus e morre? Porque você está piorando o tempo todo. Como o diabo gosta de lançar isso em você, por que é que não tens melhorado desde quando te ungiram com óleo? Não tens melhorado nada de como estava quando os pregadores oraram por ti. Além do mais, aqueles ministros nem sequer têm o direito de orar. O pregador não tem nada a ver, é a sua fé no Deus vivo que conta. Não é o que o pregador é, porém é o que Deus é. Não foi o pregador quem fez a promessa, porém antes foi Deus que prometeu. Não depende do pregador, depende de Deus, de sua fé. Se você pode crer em Deus, por isso esteja certo de Deus. Esteja certo de que aquilo que é a palavra de Deus, e Deus está em sua palavra. E Jó disse, tu falas como uma louca. Disse, o Senhor deu, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava certo de que lá estava Deus. E quando aquilo saiu de sua boca, os trovões começaram a rebombar e os relâmpagos a reluzir. Deus estava em cena. Isso sempre o traz à cena. Ainda que talvez ele esteja calado por algum tempo. Isso é o que ele está fazendo, observando esse grupo de americanos viajantes ao inferno. Hipócritas assistentes de igrejas. Não é que esteja irado, mas o pecado desgosta qualquer um que esteja bem com Deus. Eu não estou intrigado com a nação, com as pessoas, porém estou intrigado com o diabo, que é o que tem causado essas coisas para cegar as pessoas. Esses pastores cegos e pregadores, permitindo-lhes que tenham qualquer classe de teologia manufaturada. Você tem que renascer e Deus guarda a sua palavra. É o melhor que você esteja seguro de que Ele é Deus. Tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Essa pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus. Enquanto a botija foi secando, secando, e as circunstâncias pioravam e pioravam todo o tempo. Porém, era Deus que permitia que assim fosse. Ele simplesmente amava fazer isso. Ele ama pôr sua fé à prova para ver como é que você vai reagir. Ele permite que se ore por você. Ele unja com óleo. Logo se vai sentir pior. E logo o inimigo diz... Logo diz ao inimigo, Satanás, prova, eu sei que ele crê em mim. Coloque-o à prova, eu sei que tem tomado a minha palavra. Poderia dizer isso acerca de você. Assim foi como ele expressou acerca de Jó, dizendo, faça o que quiser com ele, porém não tome sua vida. Eu sei que ele me ama, eu sei que tem oferecido holocausto. Ele cumpriu os requisitos, tem feito tudo o que dissesse a ele, agora... Passo sobre brasas se quiseres. Ele tirou tudo, porém o duplicou tudo quando devolveu, certo? Ele o fará. Ele põe nossa fé à prova para ver se nós realmente cremos que Ele é Deus. Aquela mulherzinha não duvidava, dizendo, tenho orado, porém eu sou uma gentia digna. Como você sabe, Jesus falou a ela na Bíblia e disse, por acaso não havia muitas viúvas no dia de Elias? Porém, a única coisa que foi enviada era uma gentia. Oh, ele disse, tenho orado. Ela disse, possivelmente enquanto ela via aquele último pedaço de torta, a morte estava no umbral da porta. Um bocado mais e ela e seu filho morreriam. Posso ver como ela orava toda noite, enquanto as folhas das janelas se batiam. A terra estava sedenta, as pessoas choravam e gemendo pelas ruas. Ela caminhou pela casa, logo olhou seu pequeno filho com seus pequenos pijamas, como seus pezinhos pareciam, viu como suas próprias mãos estavam se enrugando. Caminhou várias vezes, dizendo para si mesmo, eu sei que Ele é Deus, tenho feito toda a minha confissão, tenho exatamente o que Ele tem requerido de mim, e eu estou tão somente pedindo por nossas vidas para a sua glória. Deus a estava observando. No entanto, os outros se encontravam tendo um grande baile, tratando de se embelezar e tendo programas modernos de televisão, correndo para o mundo. Porém, aquela mulher se encontrava a sós com Deus. Estava amanhecendo, ela disse, meu menino tem chorado toda noite, pedindo-me algo para comer. O que poderei fazer com tão somente um punhado de farinha?
Como você sabe, aquela farinha representa a Cristo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que Cristo foi a farinha da oferta. Aquela farinha tinha que ser moída como uma classe especial de moinho que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada crente crê e descansa sobre isso. Aleluia! Você pode ter quanto queira da sua velha religião formal e fria, porém eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Confesso isto mesmo entre o mundo de infiéis. Porém eu me mantenho crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa classe de moinho moe cada parte da farinha exatamente igual, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que Ele era naqueles dias, está aqui mesmo essa manhã, Ele é sempre o mesmo. Isso que aquela farinha significava, o azeite tipificava o Espírito, de acordo com o que estamos em Ezequiel 4 em diante. Essa é a razão pela qual ungimos óleo, é o Espírito. O que é isso? Encontramos em São João 4, diz que o Pai busca adoradores que lhe adorem em Espírito e em verdade. Jesus foi a verdade, Ele foi a farinha da oferta e o azeite é o Espírito. E quando se mistura o Espírito com a verdade, algo tem que suceder. Quando você os ajunta, isso faz pão. Onde está a sua fé? Quando sua palavra é pregada no poder de Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com azeite. Possivelmente seja tão somente um punhado ou algumas gotas, mas seja o que for, é real. Agora, para que estáis preparado para a cruz. Está preparado para um sacrifício, pessoal. Isso é o que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada e você tem misturado isso com o Espírito, então o sacrifício será negar qualquer coisa que seja contrária à palavra e permanecer firme nisso. O doutor vai te dizer que isso e aquilo, porém isso não fará nenhuma diferença se você se manterá firme, porque você sabe que foi Deus quem o disse. A farinha veio, você conseguiu o azeite, misturou. Agora posso ouvir uma voz no amanhecer que lhe diz: saia fora e consiga 2 gravetos. Tem notado como a Escritura diz 2 gravetos? A cruz. Ela tinha farinha ou azeite. Porém, agora tem sido chamada a ação. Não importa que tanto você tenha de farinha ou azeite, você tem que agir. Sacrifício pessoal. 2 gravetos. Aqueles dias não tinham nada melhor para fazer fogo. Dessa forma, quando você toma um graveto de lenha e põe na metade um do outro em forma de cruz, você acende no meio, assim como os índios fazem suas fogueiras. Eu tenho feito essa classe de fogueira durante a noite toda, simplesmente colocando um graveto de lenha na forma vertical e outro na horizontal, e empurra à medida que vão se queimando. 2 gravetos formam uma cruz. A Bíblia diz 2 gravetos. A voz lhe disse: saia para fora e consiga 2 gravetos. Ao mesmo tempo, ali na montanha havia uma voz como que de trovão que veio ao profeta e lhe disse: vá até a cidade, eu tenho ordenado. Oh, Deus! Ambos estavam obedecendo. Algo estava acontecendo. Ambos estavam obedecendo. Se os pregadores pregam a palavra e o homem a recebe e a põe por obra, algo tem que acontecer. E se você é um pecador, você necessita ser salvo. Se se encontra enfermo, tem que ser curado, pois Deus tem prometido, se nós estamos certos de Deus. Tão certo como Ele é Deus, Ele tem que guardar sua palavra. Certo? O mandamento era: vá à cidade, porque eu tenho ordenado a uma mulher viúva. Uma visão veio ao profeta. E ele, a ser encaminhado, ele não sabe para onde se dirige, então pouco faz alguma diferença, ele simplesmente estava obedecendo. Ela não sabia onde poderia encontrar a lenha, porém ali, por se encontrar 2 gravetos de lenha, ela sai para fora ao seu redor e exclama: ó, que calor! Ela podia ouvir o reboliço da cidade, ouvir aquela gente regressando, gritando, bebendo seus licores, fazendo todas essas coisas. Ela olhou na rua sem ver nada, logo encontrou um graveto, parte da cruz, sacrifício próprio. Ela encontrou outro graveto, e quando pegou o segundo graveto, quão triste deve haver sido.
A morte chegando-se à porta, a única coisa que os separava da morte é aquele bocado de pão. Isso era tudo, porém, em algumas ocasiões, exatamente em meio da tristeza que podemos ouvir sua voz. Depois que havia recolhido o segundo graveto e encaminhava para sua casa, uma voz chegou à porta e dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água. Ela se voltou para olhar, sustentando em suas mãos os gravetos, tendo já amassado a farinha e o azeite. Ela havia pensado em tê-los preparados. Assim é como o Espírito e a palavra têm de ser amassados, misturados, serem postos sobre a cruz do sacrifício para negar tudo aquilo que contradiga o que você tem perdido. Certo? Já o tenho misturado, agora sairei e recolherei a lenha. Foi então quando ouvi uma voz que dizia: rogo-te para que te tragas um pouco de água em um vaso. Ela se volta e encontra um homem em sua porta, um homem com as maçãs do rosto salientes, com barba, sua cabeça calva, olhando através da porta, vestido com peles de ovelhas. Seu parecer era de um venerável ancião. Ela disse consigo mesma: repartirei minha água com ele. Águas de vida. Você está desejoso de reparti-los com qualquer pessoa, de falar a qualquer um, e ir a qualquer parte. Senhor, permita-me um momento. Enquanto ela regressava com a lenha, a voz ressoou novamente, dizendo: rogo-te que com a água me tragas também um bocado de pão em tua mão. Pão de vida, água de vida. Seriam de vida, tão logo que se terminasse isso, ela morreria. Traga-me teu pão e dá-me de tua água. O que podemos encontrar aqui? O que isso nos ensina? Buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Traga-me um pouco de água e um bocado de pão. Ela recordou sua tristeza, por certo, disse: Senhor, algo como isso. Tu és uma pessoa diferente do que eu havia visto. Quando você fala, parece estar certo do que está dizendo, porém eu não tenho suficiente farinha. Apenas um punhado de farinha, umas gotas de azeite, acabo de misturar e agora ia assar com essa lenha. Penso em comê-lo com meu filho e logo morrer, já que isso é tudo que tenho. Logo que ouvimos a seguir é: prepara para mim primeiro. Deus primeiro. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que for a evidência, quão escuro pareça, tome a Deus primeiro. Tome sua palavra primeiro. Doutor diz que não há cura para mim. Tome sua palavra primeiro. Eu sou um pecador, sou uma prostituta, um jogador, um bêbado. Seja primeiro a palavra de Deus. Se vossos pecados forem como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, se farão brancos como a lã. Deus é primeiro. Vai e traga-me um bocado de pão primeiro. Traga-me tudo que tens. Estará você disposto a colocar tudo em suas mãos? Minha vida, tudo que sou, eu tenho 50 anos. William Branham estará disposto a entregar a mim? Filhinhos, estarão vocês dispostos a pôr em suas vidas em minhas mãos? Desejam fazer isso? Poderiam fazê-lo? Gente enferma, poderiam vocês confiar em mim? Tome-me em primeiro lugar. Traga-me um bocado de pão da tua mão e um pouco de água. E ela olhou. Algo lhe disse dentro de si que aquele homem sabia o que estava falando. Deus conhece os seus. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eles sabem se é escriturístico ou não, se está correto ou não. Ela decidiu obedecer, isso é o que você deverá fazer. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então o trovão saiu dos céus, que quase todo homem podia havê-lo ouvido. Há um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e cada pessoa enferma nela ouvir. É o assim diz o Senhor. Quanto anelamos ouvir isso? Como as pessoas se assentam na frente à minha casa para dizer: venha à minha casa, a minha filha tem isto ou aquilo, meu pequeno filho. Simplesmente diga a palavra. Como poderia você dizê-lo antes que viesse a sua boca? Se você o fizesse, assim seria. Então, quem estaria falando? Porém, aqueles que desejam ouvir, o assim diz o Senhor. Ela saiu daquelas grades porque ela havia obedecido, portanto, aquela tristeza se quebrou. Assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará,
nem se diminuirá o azeite da botija até aquele dia que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Oh, que consolo! Ela preparou a torta, a entregou ao profeta, logo regressou e assou outra para ele, seu filho, de tal maneira que comer e beber o suficiente, como nenhum outro da terra. De onde saía isso? Cientificamente, diz-me, de onde saía essa farinha ou o azeite? Como fez para conseguir aquele frasco? Ela vertia aquilo cada manhã, ela esvaziava a panela de farinha cada manhã até ficar completamente limpa, porém no dia seguinte, quando ela regressava, ali estava. De onde vinham? Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus, Ele é o Criador. Possivelmente você tem perdido sua saúde, perdido o companheirismo. Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de que Ele é Deus. Esses tempos de escuridão e agora parecem tão difíceis, não olhe. Não lhe parecerão tão escuros se você tão simplesmente toma sua palavra e está certo de que Ele é Deus. Quando estive na Alemanha, vi uma pintura que me impressionou. Foi feita por um pintor alemão, essa pintura chamada a Terra das Nuvens. E quando você contempla a distância, parece algo nublado e se vê terrível. Como você talvez nunca viu em sua vida, parecem nuvens juntas. Isto quando você está à distância, mas se você se aproxima da pintura e se aproxima para ver de perto, a pintura muda. E são as asas de anjos juntas que estão cantando aleluias ao Senhor. De modo que às vezes é assim com nossos problemas. Quando você os vê de longe, parece um cúmulo de nuvens escuras, mas tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus e se aproxime e verás que não são outra coisa senão o bater das asas dos anjos juntas. Ela esteve mais ou menos na mesma posição de Abraão, foi chamada para sacrificar tudo que possuía, teve que colocá-la no altar do sacrifício. Possivelmente Deus está chamando você para fazer o mesmo essa manhã, a sacrificar sua maneira de viver, renunciar à sua credulidade, a tudo aquilo que você possui. Pense nisso enquanto oramos. Tem você alguma necessidade hoje? Acaso será algo que é humanamente impossível para você? Talvez não tenha suficiente dinheiro para pagar o aluguel. Possivelmente seus meninos precisam de sapatos novos. E você não tem o dinheiro para comprá-los. Estará a casa, a panela da farinha vazia, botija de azeite seca em sua casa. Possivelmente você não pode comprar as provisões para a sua família. Recorde, Ele tem nos dado a promessa. Possivelmente esteja enfermo e o doutor tem lhe dito que você necessita de alguma operação, mas você não tem o dinheiro para pagar. Por acaso será essa a sua necessidade? Você é um pecador? Talvez sua necessidade seja tão grande que você sabe que se Deus lhe chamasse hoje, você estaria perdido. Ou por acaso você tem caído correndo da presença do Senhor, ainda que você pertença a alguma igreja, porém você sabe que você não está bem, sua própria consciência lhe diz que não está de acordo com a palavra, você está mal, você está necessitado. Não permita que essas palavras caiam em má terra ou entre rochas, coração de pedras, mas antes que caiam em terra fértil. Se você está enfermo e o médico tem dito que não há curas para o seu mal, porém você está disposto a prometer a Deus que servirá o resto de sua vida, dos seus dias que viva. Se você está certo que Ele é Deus, venha e preencha o que Ele quer. Se você está necessidade, poderia levantar suas mãos para que Deus possa saber sua necessidade. Que Deus lhe abençoe. Oremos. Senhor, ó Senhor, estamos tão certos quanto estou certo de estar aqui nesse púlpito essa manhã, de que seria impossível que tu não soubesse a necessidade dessas mãos levantadas, porque tu és Deus. Tu disseste, não se vendem tanto pardais por 2 ceitil, mas
vós, muito mais do que os pardais, quanto mais estarás tu vendo as mãos desses mortais por quem morreu Jesus, teu filho. Quanto mais estás tu vendo suas mãos. Se tu cuidas de um passarinho esta manhã, supõe que se vendesse esses passarinhos, ninguém estaria disposto a pagar nenhum centavo por eles, já que seria problemas poder movê-los. Porém, tu conheces a cada um deles, tu conheces cada uma das penas que estão em seu corpo, conheces cada fio de cabelo em suas cabeças. Ó Senhor, responde nossa oração, permita-nos estar certos nessa manhã de que tu és Deus, e que este é o teu Espírito. Permita que a sonolência, o nublado da moderna religião desse dia, que lhes faz dizer, ó, meu pertenço a tal igreja, permita que isso abandone suas mentes agora mesmo. Permita-lhes que esse precioso momento seja alcançados pelo vislumbrante da vida eterna, para que ele comece a buscar e a terem fome por saber que Deus, o que Deus é, para poder estar certos de que Ele é, que Ele guarda a sua palavra. Permita que os pecadores possam se arrepender, para se aprontarem, para poderem ser assim batizados no nome de Jesus Cristo. Tu prometeste que lhes daria o Espírito Santo, tu tens dito, e tu guardas a sua promessa. Possivelmente seja um caído, que esteja certo que tu és Deus e que tem estado extraviado. Permita que se aproxime hoje, porque tu tens dito, se vossos pecados forem como o carmesim, se tornarão branco como a neve, e se forem como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. E se há alguns que estão enfermos, permita-lhes que se lhe deem conta de que tu és Deus e que tu guardas a tua palavra. Tu tens que guardar a tua palavra. E enquanto põe seu tudo como com o óleo, o Espírito que está neles, confessando que creem, e também com a palavra, o pão da vida que tem sido pregada, Cristo, o trigo moído do Antigo Testamento, o mesmo do Novo Testamento, para provar que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Permita-lhes que amassasse essa palavra com o óleo, misturando, e o Espírito que tem recebido, para assim que possa pôr de pé e vir a esse altar, dizendo, Senhor, isso é tudo que possuo, te dou, ó, quanto tu deverás de multiplicá-los, como fará com que o dono da história se apresente em cada cena, como fará isso com que o Senhor se levante em seu coração cheio, pensando, tenho um filho que me é obediente, o tenho posto à prova, e ele tem mostrado que ele me ama e crê em mim. Ele está certo do que eu sou. E por isso que ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam, conceda-o agora, enquanto nos encomendamos a ti. E agora, enquanto temos nossa cabeça inclinada, desejaria que todos aqueles que têm alguma necessidade se ponham de pé. Agora, se você não está certo que Ele é Deus, se você está certo que Ele é Deus, poderoso para salvar-lhe, para curar-lhes, ou o que for que deseje, você está certo de que Ele é Deus, ponha-se de pé. Se você deseja que oremos por alguém, ponha-se de pé. Se você está certo de que Ele é Deus, sejam notórias as vossas petições diante da Assembleia dos Santos. Você o faz ao se pôr de pé. Pecado é incredulidade. Possivelmente você seja membro de alguma igreja, porém, ao que me refiro como pecado é sua incredulidade. Se você está oferecendo-se como sacrifício, você vai sacrificar toda a incredulidade e deixará Ele sabendo que Ele haverá de responder. Se essa é a sua posição, levante a sua mão. Permanecemos dessa maneira. Depositamos-nos na cruz, onde haverá de cair o fogo de Deus em seus corações, que eles são sinceros e há de consumir o sacrifício. Tu há de mover em cena, levantando do profundo das águas, descendo do céu numa carruagem de fogo. Tu hás de mover o céu inteiro e a terra, recompensando-os enquanto permanecem com suas mãos levantadas ao alto. O que tu requeres, Senhor. Tem trazido a cruz, que possa ser consumido aquele sacrifício. Tu irás mover em cena.
Tu vais mover céus e terras para recompensá-los. E certo que o juiz dos céus e da terra operará. E ele tem que guardar a sua palavra. Tu que conheces os corações dos homens, o coração das mulheres, Senhor Deus, levanto também minhas mãos, porque sei que meu ministério está mudando. E creio que Tu és. Tenho te visto parado em meio à coluna de fogo. Tenho visto para escutar o segredo dos corações dos homens, e nunca Tu tens falhado. Tu o prometestes e o fizestes ao outro lado da rua quando começava a fazer essas coisas. E Tu tens me protegido em todas as minhas viagens ao redor do mundo. Estou certo de que Tu és Deus. Estou certo disso. Ofereço-me completamente com essa gente e sacrifico tudo que tenho, Senhor, para o Teu serviço. Estou começando de novo, Senhor, indo ao redor do mundo. Oh, Deus, ajuda-me. Se alguma vez tenho descrido de Ti, rogo-me que Tu me perdoes meus pecados e minha incredulidade. Sei que Tu és galardoador dos que Te o buscam. Agora mesmo essa manhã, confesso meus pecados e minha gente, suas debilidades, dúvidas, enquanto estão de pé com suas mãos levantadas. Senhor, confesso seus pecados e todas as suas debilidades. Envia-nos o Espírito Santo sobre nós como o selo da Tua aprovação, de que Tu és Deus e de que Tu estás aqui agora para receber-nos e para tomarmos em Teus braços e para redimir de tudo aquilo que temos perdido. Se é a nossa saúde, permita que seja restaurada 100%. Se é a nossa alma, permita que seja como algo fluorescente e brilhante, cheio do Espírito Santo, para ser apresentada diante de Deus. Se a incredulidade, permita, Senhor, que seja tomada por essa fé que move montanhas. Conceda, Senhor, queremos que estás movendo o Espírito Santo nesse lugar, sobre essas pessoas em seus corações, movendo-lhes para que aceitem o Deus vivo. Isso fazemos no nome de Jesus Cristo. Minha fé espera em Ti, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Ouve-me enquanto eu oro. Tira todo o meu pecado e não permita que me aparte de Ti. O que está dizendo? A receber isto, levante suas mãos e diga: Ele está me aceitando agora. Enquanto marcho por sendas escuras da vida e angústias me rodeiam, sê Tu meu guia. Faça com que as trevas se tornem dia. Enxuga todas as minhas lágrimas de pesar. E não permitas que me apartes de Ti. Inclinemos a cabeça. Depois dessa severa e cortante mensagem, rude, trazida de uma maneira tosca, mas é a verdade.
Se você humildemente crê que receberá o que está pedindo, não permita que nada lhe aparte deste reto caminho. Mantenha-se ali, não importa quanto eu prego, o que eu faça, o que o homem faça, nunca será efetivo até que você faça disto sua propriedade pessoal. Se crer nisso com todo o teu coração, cada coisa que você tem desejado, se tem confessado teus pecados, Deus lhe tem perdoado. Nunca mais volte a duvidar. Se eras um caído, tem sido levantado nesta manhã. Se necessitas do Espírito Santo, então batize-se em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Essa é a palavra de Deus. Ele não alterará nenhuma igreja, denominação, nenhuma coisa. Tem de ser dessa maneira, preencher seus requisitos, não os requisitos de uma igreja, seus requisitos. Isso é o que teremos que fazer. E se ele tem dito que a oração da fé curará o enfermo, eu tenho feito a oração da fé por você. Você tem orado em seu próprio coração, eu tenho crido, eu tenho aceito e tem se firmado nisso. Tem que ser feito assim, nada pode mudá-lo. Não importa quando o nublado apareça. Você dirá bem, parece como que ainda estou enfermo. Não é simplesmente nada disso. Ajuntando das asas dos anjos de Deus. Isso é tudo. Essa é a forma das bênçãos de Deus lhe parecerá nublado, porém, um pouquinho, veja novamente se não é Deus ali.